Fala galera, beleza? Vamos continuar aquela playlist massa de Lei de Newton? Bora? Se você ainda não assistiu a primeira aula sobre força resultante, dá uma pausa nesse vídeo rapidinho e assista primeiro aquela aula. O seu entendimento vai ficar muito mais tranquilo e facilitado, ok? Então vamos lá? Aula número 2, essa é sobre as leis de Newton propriamente ditas, tá? Eu coloquei essa resenha aqui, eu vou explicando a vocês. Leis de Newton é um movimento explicado a partir das interações, entenda interações como forças, entre os corpos. Então Newton entendeu o seguinte, que se eu entender a interação, a força que é trocada entre os corpos, eu consigo explicar o movimento, as causas do movimento. Isso está dentro de uma área chamada dinâmica, tá? Então você entende essa relação, você entende como que funciona, como que origina o movimento dos corpos. Tá? E essas forças é uma interação entre dois corpos. Então um exemplo bem simplesinho aqui, ó, eu tenho um corpo A em contato, e essas forças elas não precisam ser sempre de contato. Existem as forças de contato, em que há ali de fato contato direto, mas existem as forças à distância, que são chamadas de forças de campo. Elas também atuam à distância. Aqui eu coloquei um exemplo, uma força de contato. Você tem o corpo A em contato direto com o corpo B. Nesse momento do contato entre os dois corpos, existe uma interação, uma troca de forças entre os dois corpos. Então eu tenho o corpo A e o corpo B. Significa que o corpo A vai aplicar uma força. Lembra? Na aula 1 falei sobre isso, a força é uma grandeza vetorial, então é representado por uma seta que tem intensidade, módulo, direção e sentido. Então o corpo A ele vai empurrar o corpo B para frente, que é essa setinha azul aqui embaixo, chamei de FAB, é a força que o corpo A aplica sobre o corpo B, ok? Beleza, mas o corpo B também vai fazer o mesmo processo no sentido inverso. O corpo B vai empurrar o corpo A no sentido contrário, que é que eu representei por essa setinha aqui em cima, FBA. É a força que o corpo B aplica no corpo A. Então você percebe que existe um par de forças, são duas. Tem uma força que o corpo A sente devido ao B e tem uma força que o corpo B sente devido ao corpo A. Então é uma interação entre dois corpos, ou seja, são duas forças. Cada corpo sente uma força. Essas forças, elas são iguais? Se você colocar a frase exatamente assim, a resposta é não, elas não são iguais. Por quê? Explico. Força é um vetor. Para dois vetores serem iguais, eles têm que ter o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Se você observar esses dois vetores, eles têm o mesmo tamanho, eles estão na mesma direção, só que têm sentidos contrários. Então, para dois vetores serem iguais, tem três coisas que têm que ser iguais. Módulo, direção e sentido. Aqui os sentidos são contrários, então eles não são iguais. Agora, se você falar assim, essas duas forças têm a mesma intensidade? Sim, tem a mesma intensidade. Tá? Aí sim, você colocou o termo correto. Tem o mesmo módulo? Também. Então ele tem o mesmo módulo e tem a mesma intensidade. Agora, não são vetores iguais. Então por isso que eu coloquei aqui embaixo que FAB é igual a FBA. Tá? Isso aqui se refere à intensidade. Se eu colocar uma setinha aqui em cima, aí essa notação está errada, porque se eu colocar a setinha, eu estou dizendo que o vetor completo, certo? Módulo, direção e sentido são iguais, e não são. Tá? Ali, sem a setinha, eu estou dizendo somente em relação à intensidade. Tem a mesma intensidade? Sim. Então, se for 10 para cá, é 10 para lá? Exatamente. Aí eu vou comentar daqui a pouquinho 10 o quê? Qual que é a unidade de medida de força? Então, o Newton ele entendeu isso, que entre os corpos há uma interação e há essa troca de forças entre os corpos, e trocam na mesma intensidade. Beleza? Já já vou dar os nomes que são comumente dados para as leis de Newton, tá? Beleza. Tá. E essa equaçãozinha aqui, FR igual a MA? O que significa? Bom, a gente já entendeu como que essa interação acontece entre os corpos. E essas forças, depois que você entende quais são essas forças que estão atuando, elas vão obedecer a uma regra, a uma lei, que é essa daqui, ó. A regra que ela vai obedecer é a seguinte: quando você pegar a força
resultante e total que atua sobre um certo objeto, uma certa massa, tá? Esse m se refere à massa, esse objeto vai entrar em aceleração, ele vai sofrer uma aceleração. Então, vou repetir. Quando você entender as interações, as forças que atuam sobre os objetos, a força resultante, se você ainda não assistiu a aula número 1 sobre força resultante, assista lá. A força resultante que atua sobre um objeto de certa massa vai gerar e provocar nele uma aceleração. Lembrando que a aceleração é a variação da velocidade com o tempo. E lembrando ainda mais uma vez que aceleração, velocidade e força são grandezas vetoriais. Tá? Então, velocidade é uma grandeza que tem módulo, direção e sentido. Tá? É um vetor, é uma setinha, tem módulo, direção e sentido. Significa que para você mudar a velocidade, você tem que mudar as três coisas. Então não adianta mudar só o módulo, ou só a direção, ou só o sentido. Você tem que mudar as três coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Então, para ficar bem registrado e bem claro isso. Ok. Beleza. Então significa que a força resultante atuando sobre uma massa gera uma aceleração. Tá? A massa, pessoal, a unidade de medida padrão de massa do Sistema Internacional é o kg, que é o quilograma, certo? A unidade padrão no Sistema Internacional de aceleração, ó, como é velocidade dividido por tempo, velocidade é metro por segundo e o tempo é segundo. Então vai ficar metro por segundo por segundo. Em outras palavras, metro por segundo ao quadrado. Para não repetir segundo por segundo, você coloca segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Então, a unidade de força vai ser o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso foi batizado de Newton. N maiúsculo, nome de pessoa, nome próprio. Então, N maiúsculo, Newton. Então, 1 Newton de força equivale a 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, quando a gente falar de força, de intensidade, nós vamos colocar o valor e Newton se refere à unidade. Certo? Tranquilo? Entendeu essa equação? Então, toda força resultante aplicada num certo objeto vai fazer com que ele acelere. Aceleração é mudança na velocidade. Pode ser mudança para mais ou para menos, ou mudança só na direção, só no sentido, ou seja, tem que ter mudança na velocidade. Ok. Agora vamos para um caso específico. Bom, essa fórmula ela é geral, certo? É o caso geral. Agora vamos para um caso específico. Pergunta, e se essa força resultante aqui for zero, o que acontece com o corpo? Esse é um caso bem interessante, bem específico e interessante. Se essa força resultante for zero, então dá uma olhadinha na equação aqui. Se esse número aqui do lado esquerdo for zero, significa que o produto que está do lado direito, aqui é análise puramente matemática. O que está do lado direito, essa multiplicação, também tem que ser zero. Só que a massa não pode ser zero, senão o objeto não vai existir, certo? Então, a massa não pode ser zero. Então a aceleração deve ser zero. Então, a única que pode ser zero é a aceleração que está do lado direito. Então, se a força resultante é zero, isso implica necessariamente que a aceleração também é zero. Porque qualquer número vezes zero é igual a zero, ok? Então, se a força resultante é zero, a aceleração também é zero. E a aceleração zero, pessoal, cuidado aqui, significa que a velocidade não está mudando. Então, existem duas situações possíveis. Vou até colocar aqui ou, tá? Ou uma ou outra, tá? Às vezes o nosso senso comum diz que quando a aceleração é zero, que o objeto não está em aceleração, ele vai estar parado. Então, é uma possibilidade, mas não é a única. Existem duas possibilidades. Se a aceleração é zero, significa que a velocidade não está mudando. Então, tem duas possibilidades. Ou a velocidade é zero e ele realmente está em repouso, isso recebe o nome de equilíbrio estático, né, que vem de estátua, está parado. Ok? Ou o objeto está com velocidade constante. Ou seja, na velocidade constante, em linha reta, também chamado de MRU, movimento retilíneo uniforme, a velocidade também não muda. Ela não muda o módulo, nem a direção, nem o sentido, certo? Ou seja, também se encaixa na aceleração igual a zero. Isso aqui é chamado de equilíbrio dinâmico.
Então é o seguinte, quando a força total é zero, significa que o objeto ele está livre de forças, certo? Ele recebe esse nome, né? Livre de forças, e isso implica que a força resultante é zero. Isso significa que tem duas possibilidades para esse objeto de movimento. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, certo? Agora vamos dar nomes. Aquilo que eu falei inicialmente para vocês, que toda a interação entre dois corpos é uma troca de forças, isso aqui recebe o nome de terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. Ou princípio da ação e reação. Ou seja, dois corpos trocam forças entre si de mesma intensidade, sentidos contrários. Ação e reação. Inclusive, até já é sugestivo isso, porque ação e reação são dois termos, duas palavras. Tá? Então, se tem uma força de ação, vai ter uma reação no sentido contrário. Isso aqui é conhecido como terceira lei de Newton. Essa equação, força resultante sobre uma massa provocando aceleração, isso aqui recebe o nome de segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Ou também princípio fundamental da dinâmica. Tá? Que a partir dela você consegue explicar a dinâmica do movimento. Então a segunda lei de Newton que é essa equação geral, certo? Força resultante aplicada numa massa provoca aceleração. Beleza. E esse caso específico, quando a força resultante é zero, ou seja, quando o objeto está livre da ação de forças, nesse caso específico, isso é conhecido como a primeira lei de Newton. Tá? Esse caso específico aqui é conhecido como a primeira lei de Newton ou princípio da inércia. Tá? Princípio da inércia. Significa que quando o objeto está livre da ação de forças, ou seja, força resultante zero, ou ele vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, de qualquer forma, ele vai estar equilibrado, seja estaticamente ou de forma dinâmica. Esse é o princípio da inércia. Então, por inércia, ele fica parado ou em movimento uniforme, retilíneo uniforme. Ok? Então, espero que tenha ficado claro para vocês aí as três leis de Newton que explicam o movimento a partir das forças. Ok, galera? Valeu!